Hoje, vamos explorar os seres mais longevos que habitam nosso planeta. Enquanto muitas espécies têm uma vida limitada, algumas parecem desafiar a própria natureza e não apresentam sinais de envelhecimento. Estes seres, que parecem imunes ao processo de envelhecimento, não sucumbem ao tempo naturalmente. Um exemplo notável entre eles é um animal que será apresentado neste vídeo. Ele é incapaz de perecer devido à velhice. Sua capacidade de regeneração é verdadeiramente excepcional, ao ponto de que só uma destruição completa poderia encerrar sua existência. Prepare-se para descobrir 7 animais que desafiam a senescência ou até mesmo interrompem o curso natural do envelhecimento. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você sempre ficará por dentro das maravilhas da natureza, dos mistérios intrigantes e dos acontecimentos no Brasil e ao redor do mundo. Esponjas marinhas. No que diz respeito aos animais multicelulares, as esponjas marinhas são tão simples quanto parecem. Elas não possuem os elementos comuns que outros animais, como nós, têm em abundância. Elas não possuem órgãos internos, tratos digestivos ou sistemas nervoso e muscular. Ainda assim, descobriu-se que uma espécie de esponja marinha tinha pelo menos 11.000 anos de idade, com alguns estudos sugerindo que a expectativa de vida potencial dessas criaturas era de centenas de milhares de anos. A chave para sua longevidade pode estar em sua simplicidade. Biólogos como Andrei Luvrov e Igor Krusavirgin, que estudaram as habilidades das esponjas marinhas, descobriram que, quando as esponjas foram submetidas à dissociação do tecido, separando mecanicamente e quimicamente as células umas das outras, as esponjas foram capazes de voltar à sua forma original. Em vários casos, esses agregados multicelulares podem resultar em uma reconstrução completa da organização inicial de um animal. Essas incríveis habilidades regenerativas tornam essas criaturas quase sem idade. Hidra. Esta criatura tem apenas 2,5 centímetros de altura e se assemelha a uma árvore. Para entender seu lugar em nossa lista, precisamos compreender o conceito de sua essência, que é o aumento da taxa de mortalidade conforme a criatura envelhece. Por exemplo, os humanos têm uma maior probabilidade de morrer à medida que envelhecemos, porém a hidra ainda não apresenta esse aumento na mortalidade, exceto por uma espécie. Eles realizam essa façanha usando 3 tipos distintos de células-tronco, que são inicialmente diferenciadas e podem possivelmente se tornar muitos tipos diferentes de células especializadas. Essas células-tronco estão renovando ativamente o corpo, combatendo qualquer processo de envelhecimento que possa diminuir sua taxa de mortalidade. Em um ambiente de laboratório, estima-se que 5% das hidras poderiam viver até 1.400 anos usando esse processo. Tartarugas pintadas e tartarugas de Blanding. Embora muitas tartarugas mostrem uma longa vida útil e a falta de senescência, as tartarugas de Blanding e as tartarugas pintadas do interior têm um envelhecimento aparentemente retrógrado. As fêmeas mais velhas põem ainda mais ovos do que suas contrapartes mais jovens e têm uma taxa de mortalidade menor. Elas se tornam mais propensas a continuar vivendo com a idade. A longevidade de toda a família de tartarugas é impressionante. Uma tartaruga gigante viveu pelo menos 250 anos no zoológico de Capotar. O Dr. Christopher Hartsword do Museu Americano de História Natural observou claramente que as tartarugas não morrem de velhice. Em vez disso, os órgãos internos das tartarugas idosas são quase idênticos aos ossos de suas contrapartes adolescentes. Essa impressionante expectativa de vida também é demonstrada na lentidão com que as tartarugas fêmeas atingem a maturidade sexual. Somente após 40 ou 50 anos, em algumas espécies, as tartarugas fêmeas atingem essa fase. O Dr. Asvorti acrescentou que, se não fosse por serem esmagadas por um automóvel ou vítimas de doenças, as tartarugas poderiam viver indefinidamente. Planárias. Nossas aulas na escola nos ensinaram sobre os poderes regenerativos especiais dos plateumintos, criaturas despretensiosas que abrigam a capacidade de crescer novamente. Em um experimento recentemente conduzido no laboratório do MIT, cortou-se ao meio uma planária saudável, e o resultado foi a regeneração de 2 planárias saudáveis a partir dessas metades. Uma das causas desse feito notável pode não ter sido mencionada em nossas aulas do ensino médio.
O Dr. Aziz Abubakir, da universidade, comentou que normalmente, quando as células-tronco se dividem para curar feridas, durante a reprodução ou para crescimento, elas começam a mostrar sinais de envelhecimento. Isso significa que as células-tronco não são mais capazes de se dividir, portanto, tornam-se menos capazes de substituir células especializadas esgotadas nos tecidos do nosso corpo. No entanto, os vermes planários e suas células-tronco são, de alguma forma, capazes de evitar o processo de envelhecimento e manter a divisão celular devido a essa juventude celular. Isso desafia o envelhecimento, tornando difícil medir com precisão a expectativa de vida de um plateuminto. Lagostas. Frequentemente capturadas para serem consumidas como iguarias, essas criaturas marinhas que se alimentam no fundo do mar têm crescimento indeterminado. Isso significa que elas não têm tamanho máximo. Quanto mais uma lagosta gosta, mais ela cresce. O processo biológico que interrompe seu crescimento é o fato de que, quanto mais ela gosta, mais pesada fica. Já foi pescada uma lagosta que pesava pouco mais de 20 kg, encontrada na costa da Nova Escócia. As estimativas de expectativa de vida desses animais variam de 50 a 100 anos, não muito diferente da dos humanos. No entanto, o fascinante sobre as lagostas é como elas envelhecem e morrem. Elas não mostram perda de apetite, desejo sexual ou energia metabólica à medida que envelhecem. No entanto, as lagostas têm um processo de muda, onde perdem todo o exoesqueleto. Após cada muda, todas as superfícies duras do animal são descartadas, portanto, não há nada que possa ser envelhecido com precisão. É esse processo de muda que eventualmente as mata, e não o processo normal de envelhecimento que os humanos enfrentam. Quanto maior a lagosta se torna, mais perigosa é a muda, pois requer mais energia. Eventualmente, uma lagosta grande não será mais capaz de sobreviver ao processo de muda ou mesmo ter energia suficiente para iniciá-lo. Se os obstáculos fossem removidos de alguma forma, não há como dizer quanto tempo essas criaturas poderiam viver. Quaoag, ostra bivalve marinha. Este molusco bivalve marinho é especial porque é excepcionalmente fácil determinar a idade da criatura, assim como em uma árvore. Sua vida é registrada nos anéis de crescimento de sua casca. Anéis largos mostram um ano de fartura de alimentos, enquanto anéis estreitos mostram tempos mais escassos. Devido a essa característica, uma ostra do oceano tinha 507 anos, a mais antiga de seu tipo já encontrada. Isso colocaria seu nascimento original em 1513. O segredo dessa longevidade está ligado à produção fina de cumarina, uma substância que combate espécies reativas de oxigênio, conhecidas como radicais livres. O acúmulo dessas moléculas pode causar danos ao DNA, RNA e proteínas, levando à morte celular. Devido à quantidade atenuada de cumarina, essa ostra é capaz de lutar contra uma fonte comum de envelhecimento e viver por muitos séculos. A ostra de 507 anos, chamada de Minnie, só encontrou seu fim porque foi congelada após sua captura, permitindo que os pesquisadores determinassem corretamente sua idade. Muito provavelmente, ela poderia ter vivido por muito mais tempo. Água-viva imortal. Imagine que pudéssemos decidir por um capricho reverter nosso envelhecimento em qualquer momento de nossas vidas. Não se trata apenas de o cabelo ficar menos grisalho, nossas rugas desapareceriam e nosso corpo rejuvenesceria. O metabolismo aumentaria e nos tornaríamos como adolescentes novamente. Depois, como crianças, e finalmente, como bebês. Então, começaríamos a envelhecer novamente desde o início, vivendo nossas vidas uma segunda vez. Nada pior para o desgaste. Esta é a situação exata da Turritopsis dohrnii, mais conhecida como água-viva imortal. Em qualquer momento de sua vida, a água-viva pode reverter o envelhecimento. Esse processo é conhecido como transdiferenciação, revertendo a sua forma mais antiga e continuando a viver a partir daí. Até onde sabemos, esse processo pode continuar sem fim. Esse mecanismo pode ser desencadeado por qualquer coisa, desde mutilação até velhice, fome e doença. Se deixadas por conta própria, essas águas-vivas irão rejuvenescer cerca de 10 vezes ao longo de 2 anos. Às vezes, esses eventos ocorrem com menos de um mês de intervalo.
Também há a carona de águas vivas proficientes. Esta água viva eterna se espalhou por diversos lugares do mundo, pegando carona em barcos de carga. E aí, o que você achou? Desses animais não são incríveis? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de nos ajudar com seu gostei e se inscrever no canal. Até a próxima!